paralisação dos professores já dura quase 2 meses e atinge cerca de 30 mil alunos aqui no Rio de Janeiro. As soluções propostas pelo governo não atendem os professores, não atendem as reivindicações dos professores, que prometem manter a greve e por tempo indeterminado. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre a greve dos professores, permitindo você entender um pouco mais sobre esse impasse e a reivindicação dos nossos educadores. Começamos com o nosso informativo e continuamos com você no debate. A violenta repressão aos professores em greve tem gerado crescentes protestos de parlamentares e lideranças dos movimentos sociais. Há uma série de divergências entre a proposta da Prefeitura e os interesses do CEP. Um dos pontos polêmicos, segundo o sindicato, é o fato do plano de carreiras beneficiarem apenas os professores que cumprem carga horária de 40 horas semanais. O sindicato alega ainda que a Prefeitura não incentiva quem investe na própria formação. Os docentes se posicionaram contra o plano desde a apresentação do projeto pelo prefeito. Eles exigiam a retirada de votação, pois diziam que a medida atende somente a 10% da categoria na capital. Os professores afirmam que a greve só chegará ao fim com a elaboração de um novo plano de cargos e remuneração para a categoria. Os professores realizaram um protesto na noite de segunda-feira contra o plano de cargos e salários sancionado pelo prefeito Eduardo Paes. As avenidas do centro do Rio chegaram a ser fechadas. Os manifestantes também protestaram contra o governador Sérgio Cabral e a atuação da PM em atos públicos. É isso aí. Você, especialmente aqui no Rio de Janeiro, tem acompanhado o que está acontecendo no estado como um todo, em função aí da greve dos professores, atingindo também, e provocando a paralisação das aulas, já atingindo cerca de 30 mil alunos. E você, no programa de hoje, vai entender um pouco mais por que desse impasse. Nós convidamos aqui a Secretaria de Estado de Educação, mas não tivemos nenhum representante. E estamos aqui com a voz dos professores. Recebo aqui no estúdio Maurício Batista, ele que é geógrafo, também diretor do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP. Ele também é professor das redes municipal e estadual aqui no Rio de Janeiro, mestre em Relações Internacionais para a América do Sul. Quase que eu não acabo de falar os seus créditos, hein? Mas muito obrigada por você estar aqui conversando conosco hoje. Obrigado pela oportunidade de esclarecer a população os motivos, os objetivos da greve. Perfeito. Muito bom. Vamos falar sobre isso, né? Tem motivo para continuar com a paralisação? Muitos motivos. Primeiro porque o motivo da greve acontecer foi porque nunca houve a intenção do prefeito em receber a categoria, né? Foi necessário uma greve para que isso acontecesse e ele recebesse para dialogar. Entretanto, e aí a gente está parado aí, tu vai já explicar mais para mim. Deixa eu apresentar os nossos outros convidados, tá bom? Também conosco o Felipe Lima, o Felipe que é professor de matemática da Rede Municipal aqui do Rio de Janeiro. Obrigada, Felipe. Já esteve com a gente outros momentos? Muito bom estar aqui novamente. Na outra vez a gente falou sobre arte e hoje a gente vai falar sobre educação, né? Exato. São grandes pilares para uma boa sociedade. Muito bom estar aqui novamente. Espero que seja um bom programa para todos nós. Com certeza. Obrigada a você, querido. E completa o nosso time de hoje a Ana Carolina, professora do município do Rio de Janeiro e que também vai nos ajudar a entender por que desse impasse acontecendo aqui em relação ao município e os professores. Obrigadíssima, Ana. Obrigada a você, obrigada ao programa. E esperamos, né, esclarecer o porquê da gente estar nessa situação chata, né? Primeiro, o que, na verdade, desencadeou a greve? O que foi que fez com que os professores tomassem a decisão de parar? Porque não foi assim, certamente, né? Não, agora acabou, não tem mais, vamos parar. O que efetivamente motivou e fez com que os professores parassem? Eu acho que até o Maurício pode falar muito bem em relação ao próprio sindicato, mas durante esse ano, né, durante toda a gestão do Eduardo Paes, nós já temos tentado conversar, dialogar com a secretaria em cima de muitos pontos, né? Nós temos enfrentado muitas dificuldades na educação do município do Rio de Janeiro, né, do estado e, por que não dizer, do Brasil. E esse ano, por exemplo, tivemos paralisações, nós em vários momentos tentando dialogar e esse diálogo nunca aconteceu. As portas da Secretaria Municipal de Educação do Rio sempre ficaram fechadas para nós.
E aí houve um momento em que foi dado um basta. Né? Nós chegamos num limite, né, com condições muito complicadas e é bom deixar bem claro que essas condições, elas ultrapassam as condições financeiras, né? Elas são muito pedagógicas, elas são muito alarmantes para toda a população e eu vejo com muita alegria esse movimento, apesar de ser um movimento prejudicial para toda a sociedade, mas eu vejo com uma grande alegria porque eu vejo uma categoria que depois de 20 anos resolveu parar para ser ouvida. Né? A gente precisa falar, não só para a população, mas para os nossos governantes, que nós precisamos de ajuda. Né? E acho que até o Maurício... Eu gostaria de falar um pouco assim da questão de infraestrutura deficiente, né, para nós fazermos o nosso trabalho. Existe lei que diz que as salas de aula têm que ser climatizadas, né, e elas não são. O cumprimento de 1/3 do planejamento, para nós planejarmos as aulas e as tarefas com os alunos, né. Queremos, é uma das reivindicações nossas também, o menor quantitativo de aluno na sala de aula. Né. Assim, então, como o Felipe falou muito bem, a pauta pedagógica para nós, educadores, ela tem muito mais importância do que a pauta financeira. O objetivo nosso é muito mais amplo. Nós queremos construir uma educação pública, gratuita, de qualidade e para todos. Somos professores dos filhos dos trabalhadores, dos filhos das massas, né, que são o maior quantitativo. E assim, não é possível que nós tenhamos no Brasil 2 escolas, né? Uma privada de qualidade que atenda os filhos de uma minoria e uma escola pública de qualidade inferior, não por culpa nossa, né? Porque essa questão, por exemplo, da aprovação automática, isso não acabou no município. Né? O prefeito foi, durante a campanha para a reeleição, dizer que o governo dele acabou com a aprovação automática. Isso não é verdade. Hoje, para um aluno ficar retido numa escola municipal no turno da manhã e da tarde, ele tem que ficar com 4, retido em 4 matérias. Se ficar com 3, botam um conceito R, direções botam um conceito R, e o aluno avança sem saber 3 matérias. Isso tem um enorme prejuízo, inclusive se reflete também na educação estadual. Eu também sou professor da rede estadual. O primeiro ano, em geral, é todo reprovado, porque não está habituado a estudar, né? Não tem base para progredir, tem assim, uma leitura deficiente, a leitura é básica, né? Para você apropriar o conhecimento. Tá certo? Olha só, eu acho bacana e que se enfatize mesmo aqui, usar essa plataforma do programa para a gente deixar claro que a mobilização ela não está pautada, preponderante ou até só na questão financeira, né? Mas que outros fatores, como a questão da qualidade da educação, eles estão aí sendo colocados em pauta e se aproveitando do momento para reivindicar isso também, porque até para muitos pais, para muita gente, parece que a questão é meramente financeira. Aliás, quando o prefeito foi à televisão para dizer e justificar a oferta que ele já tinha feito e que os professores não aceitaram, ali a indicação é meramente financeira, né? Dizendo que já é o maior salário do país, não sei o quê, R$4.000 para 40, R$4.000 para 40 horas. A referência foi apenas a salário. E aí, quando a gente olha, a gente vai dizer, puxa, mas aí o pessoal, isso, ninguém está aceitando esse valor de salário, uau, né? É acima da média do padrão de salário até do brasileiro e ninguém está aceitando. Então, como é que é? Quais são efetivamente as reivindicações? Eu vou falar assim, da base que a gente vive dentro da realidade, tá? Hoje, a rede, ela tem uma visão de a escola é depósito de criança, onde os pais deixam os filhos. Escola não é depósito, escola é lugar onde a criança aprende, onde ela passa também a realidade dela para os professores, onde nós pautamos a aula em cima da vivência do aluno, né? E assim, dentro da nossa realidade, que ele fala que os EDs são maravilhosos, é aquele encanto, e não é nada disso. A nossa realidade, ED é o espaço de desenvolvimento infantil, né? E nem todas as escolas, nem toda rede tem um ED. A minha realidade é um espaço onde tem 60 crianças, na idade entre 4 e 5 anos, com 2 professoras sem uma divisória, dando aula para aluno, onde falta o básico, tá? Dentro falta o básico. É um banheiro,
onde falta papel higiênico, onde falta material de limpeza, para que se mantenha a criança dentro desse espaço. Já não tem. Então, eles passam para a primeira, no caso, é o primeiro ano. Passaram para o primeiro ano sem ter a base de coordenação motora fina, coordenação motora grossa. Eles mal pegam numa tesoura, mal escrevem, não sabem pegar no lápis. Isso tudo vai ser trabalho para o alfabetizador. Já não deveria, mas é o que ele também vai fazer. Mas tem uma preocupação em somente ler e escrever. A criança tem que saber ler, escrever. Por quê? Tudo é pautado nesse material que a rede passa para a gente. Ana, e me permita, mas a nossa escola está dizendo assim que é ler e escrever, mas não é ler, né? Não. É repetir um monte de letra que vê na frente. Repetição. Porque leitura implica em algo mais, interpretação. Interpretar, ele tem que entender aquilo que ele está lendo. E ser questionador daquela leitura. Né? O Ivo viu a uva. Ivo viu a uva onde? Por que a uva estava ali? Qual era o preço da uva? Por que a uva estava sendo vendida naquele momento? Então, não é só o Ivo viu a uva. Isso aí era coisa que a gente via, né? Saber a fonética, as letras, o V. E não é isso. Ele tem que questionar por que Ivo, naquele momento, estava passando e viu a uva. Né? Eu estou falando assim, dentro de uma frase muito pequena. Né? E ele passa para o segundo ano sem saber ler. E ele é retido no terceiro ano. Aí, o que um professor, no terceiro ano, vai fazer? Quer dizer, a base não foi cuidada. Não existe base. Não existe base. Portanto, a reivindicação é muito maior, é de condições de trabalho, é de salário, de reconhecimento profissional, mas na hora que os professores param, eles estão dizendo, pais, alunos, nós estamos parando por vocês, né? Por nós, mas por vocês também, né? Porque muita gente já começa, em função aí dos tantos alunos parados, a gente já ouve vozes de pais reclamando, né? E a questão é provocativa mesmo, mas até achando que os professores estão dando um mau exemplo. O que você acha? Eu acho, assim, que existe uma visão equivocada de que a greve está prejudicando os alunos. O que está prejudicando o aluno não é a greve. É essa aula de má qualidade que está sendo oferecida. Já vem prejudicando muito antes. E há muito tempo os alunos. Isso começa com 8 anos de aprovação automática do governo César Maia, que continua agora essa aprovação automática no governo do Eduardo Paes. Né? Essa é uma educação que nós não admitimos mais, é uma educação deficiente, que tira a oportunidade do nosso aluno, que são maioria, né? Da população. Nós queremos dotá-los das mesmas oportunidades de conquista, das melhores oportunidades de trabalho, o que não vai acontecer dentro desse sistema. Se nós formos levar em consideração os países onde os índices estão lá em cima, né, os patamares da educação, como Finlândia, Coreia do Sul, Japão, nós percebemos que há uma prioridade no fortalecimento da educação básica, o que não acontece no Brasil. Onde as universidades, acontece o contrário no Brasil, as universidades públicas aqui são as melhores e as escolas públicas na base são as piores. Né? Até porque, basicamente, todo mundo já consegue entender que é, nesse momento inicial de vida, que a criança aprende a pensar, aprende a estudar, aprende a raciocinar. E esse tipo de ensino é determinante para o profissional no futuro, para o momento da universidade, né? Para que ele possa depois saber entender, saber pesquisar, saber trabalhar de uma maneira geral. Então, é nessa hora. Então, é essa escola que a gente quer para os nossos filhos. Uma escola onde o aluno saiba ler muito bem, né? Escrever bem, porque quem sabe ler e escrever aproveita as oportunidades, né? Uma casa, assim, para a gente fazer uma metáfora, né? Você não começa ela pelo telhado, você começa pela fundação. E a fundação tem que ser firme. E no caso da educação, uma fundação firme perpassa ali por você construir um ensino fundamental forte, um ensino médio forte, né? Onde tem que se haver, sim, cobrança. O aluno tem que se dedicar e ele tem que estudar para poder progredir. Há que ter meritocracia para o aluno também
progredir. Né? Então, nossa luta é para melhorar a educação pública no país, não é apenas dos educadores. Nós precisamos convocar a sociedade civil para dar um jeito na educação pública. E já está sendo um entrave para o crescimento do país, né? Já está faltando mão de obra. Estão vindo mão de obra de outros países. Mercado de trabalho já sente isso. O Brasil hoje é a 7ª economia do mundo, 6ª, alternando com a Grã-Bretanha, né, no PIB. E você ter um PIB grande não é o principal. E os fatores do IDH, que mede qualidade de vida de um povo, saneamento básico, educação pública de qualidade, nascimento, né, longevidade. Esses são outros fatores de qualidade de vida que tem que se ter num país com tantos recursos financeiros. É o 7º PIB do mundo. Eu pergunto para o meu aluno, quando você sai na rua, por exemplo, parece que você mora no 7º país mais rico do mundo? Você sente esse reflexo você na tua sente vida? isso na sua vida, como o Felipe está dizendo? Parece. Você tem transporte público de qualidade? Você tem uma saúde pública de qualidade? Você tem uma educação pública boa? E o incrível de tudo isso é que esses são os itens sempre que estão no topo de todas as campanhas, de todos os políticos, dos mesmos, quando eles vão, quando eles voltam. É um ciclo. Né? É um ciclo. Prometem, mas quando chega no tempo de fazer efetivamente, as coisas acabam não acontecendo. E daí, talvez, acho que a alegria de todo brasileiro quando a gente conseguiu ver o nosso povo indo para a rua. Não só os professores agora, mas os nossos jovens indo para a rua e dizer, nós queremos um país diferente, né? Procurando essa consciência. Nós queremos uma educação diferente. Queridos, eu queria entender com vocês, então, onde é que está pegando esse impasse? O governo tem feito propostas para os professores, né? Mas essas propostas, elas não estão indo ao encontro das expectativas de vocês. E os professores estão dizendo não. E estão aí prometendo, inclusive, permanecer em greve por tempo indeterminado. O que está acontecendo? Quais são os principais impasses? A gente vai dar a nossa primeira paradinha e volta com essa questão. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Cabeça para Cima de hoje está conversando com você sobre a greve dos professores que acontece aqui no Rio de Janeiro. Mas eu queria dizer para vocês que não é só aqui no Rio de Janeiro, não, né? Goiânia está pegando fogo, o pessoal lá também está... O parlamento foi ocupado desde ontem. Exato. 300 professores estão ocupando o parlamento, a Câmara. E pelas mesmas reivindicações, né? Questão de qualidade do ensino. E provavelmente isso é algo que vai aumentar, vai ganhar corpo, uma vez que até o momento é propício mesmo, né, para que a gente possa reivindicar e obter resultados. Mas vamos lá, qual é o principal impasse que está acontecendo aí? Porque o governo aprovou um projeto, né, de reclassificação, plano de cargos de salários, etc., mas não foi aceito. Onde é que está o principal Ele não impasse? foi aceito porque não foi discutido com a categoria, conforme o Eduardo Paes tinha assinado em ata se comprometendo, que o grupo de trabalho que ia construir esse plano, iria construir esse plano junto com o sindicato. Então, o CEP, que é o nosso sindicato, é o sindicato que efetivamente nos representa, e ele deixou o sindicato fora das negociações, na formatação do plano. E ele já apresentou um plano construído, um remendo de plano, já com 31 emendas. Ora, um plano que surge com 31 emendas, que é votado em regime de urgência, com o parlamento cercado pela polícia militar, pelo choque, com ninguém na Câmara, com a população não estando presente para assistir a votação e as galerias esvaziadas, isso aí é uma coisa que nós não podemos aceitar. E a categoria já decidiu. Hoje nós estamos tendo uma assembleia no Clube Municipal na Tijuca e provavelmente vai votar pela continuidade da greve, porque nós queremos a retirada desse plano imediatamente e que se abra um canal de negociação novamente com o sindicato para que juntos possamos construir um plano que contemple os profissionais 16 horas, 22 horas e meia,
30 horas e 40 horas. E Esse plano não contemplou? Somente os 40 horas, que são 7% só da categoria. 93% ficaram de fora. E qual é o principal problema de não contemplar? Como é que impacta? Esses outros profissionais com cargas horárias menores, eles não migram para o plano de 40? Mas isso aí que nós não queremos, vai induzir que você migre para 40 horas, né? Um dos problemas para isso aí, por exemplo, para simplificar, nós temos na rede professores 40 horas no estado. Né? Por exemplo, só para ficar nisso, mas eles também podem citar outros para... Não é possível todos migrarem para 40 horas. Até porque a prefeitura ela tem que respeitar os cargos que já existem. Os cargos que já existem dentro do quadro. Os 40 horas são 7% de todo o quadro. Né? Então, onde estão os outros 93? Excluídos. Vamos virar 40 horas. É impossível. A prefeitura não há como comportar todo mundo com 40 horas. E assim, o grande entrave de tudo isso, né, porque a mídia, ela por muitas vezes tem passado, o próprio Eduardo Paes, o prefeito, ele tem colocado a situação seguinte: foram feitas 10 reuniões com o sindicato, 3 com ele presente, ele assinou as 3 atas, se comprometendo no plano em 90 dias. Nós reivindicamos um plano em 30 dias. Ele assinou, mas como o Maurício falou... Não era para ser feito toque de caixa, né, Felipe? Não podia ser dessa forma. Seria feito com o CEP, com o sindicato, até porque eles nos representam. Né? Então, isso não foi feito num fim de semana insano e entregue numa terça-feira, direto na Câmara dos Vereadores. O CEP não tomou conhecimento, nós não tínhamos conhecimento do plano, foi direto para a Câmara. Dentro da Câmara, esse plano veio totalmente defasado. Ele mesmo falou que reuniu-se com os vereadores para as 31 emendas, que foi feita com a base aliada. A base do governo. Só foram os convidados, saíram da Câmara para poder estar no Palácio da Cidade, fechar essas 31 emendas. Então, quer dizer, os outros vereadores não participaram desse processo. Então, assim, acho que nem vale a pena a gente ficar comentando muito, porque esse plano, ele é totalmente rejeitado pela categoria. Pois ele não nos representa. Só para ficar claro, quer dizer, também a posição não é assim. A gente não participou, também a gente não quer. Não. Se, ainda que não participando, se ele estivesse contemplando pelo menos alguma das reivindicações, eu imagino que isso deveria e poderia ser considerado. Mas vocês estavam dizendo que, de alguma forma, essa proposta de 40 horas, ela traz embutida aí uma demissão de um monte de professores. Acabando com o cargo P1, P2, né? Assim, surge a figura do educador polivalente. Como é que pode? Eu sou um professor formado em geografia, vou dar aula de matemática, vou dar aula de português, vou dar aula de ciências. E lembrando que isso já acontece na rede no que ele chama de 6º ano experimental. Tá? Um professor que tem a licenciatura em português, ele dá aula de todas, ele leciona para todas as matérias, fora de sua especialização. Isso já acontece na rede com o nome de 6º ano experimental. E não só no 6º ano, como também tem um próprio projeto da Prefeitura com a Fundação Roberto Marinho, que é a Autonomia Carioca, né, que são para os alunos defasados. Alunos que têm uma idade avançada, estão fora do ano escolar, eles se reúnem todos numa única sala, com um único professor. Então, eu poderia ser um professor deles, por exemplo. Eu teria que dar aula para esses alunos, eu teria que ficar com eles de segunda a sexta, todos os dias. Eu sou o único professor deles. E a aula deles de ciências, pega lá o vídeo do telecurso de 1980, assistam. É isso. A aula de português é o vídeo, assistam. Uma aula bem rápida. Agora, eu me pergunto, eu sou formado em matemática. Como que eu vou ter condições de dar uma boa aula de ciências? Como que eu vou ter condições de dar uma boa aula? Eu vou ser simplesmente um reprodutor do vídeo. O fato do professor mais especialista, né, do aluno, inclusive, a partir de determinada série, ter contato com diferentes professores mais especialistas em cada uma das matérias foi sempre considerado um avanço no ensino. Né? Quer dizer, a gente estaria... É como se estivesse retrocedendo. Inclusive, já foi, o próprio prefeito já falou que, numa entrevista na Band News, ele falou que não colocaria o filho dele numa escola pública, porque ele tem condições de pagar uma escola particular. Então, assim, eu fico imaginando, nossa,
né? Para os filhos dos trabalhadores, então pode ser qualquer ensino. coisa. Isso me remete, eu tenho uma outra pergunta ainda sobre, mas isso me remete a uma questão de uma colocação de telespectador nosso para vocês, que eu quero colocar agora, porque você inclusive tinha colocado, Maurício, que a escola pública é para a classe média, né? Mas na verdade, segundo nossos telespectadores, de fato a classe média, ela não está mais na escola pública, ela já está na escola particular, porque essa escola pública, ela de fato já não atende às demandas, os anseios, etc., de formação. E a própria classe média, que hoje subiu um pouquinho aí no patamar financeiro do país, ela quer dar um ensino de melhor, que nem o prefeito. A classe média também anseia por dar um ensino de qualidade para os seus filhos, né? E a gente se esforça e vai lá e quer fazer isso. Agora, você acha mesmo que a população, e você conclamou a população a se aliar a esse movimento de vocês, você acha mesmo que então a população ela vai ter aderência a esse queria movimento? fazer uma pequena correção. Eu não disse que a escola pública contempla a classe média, né? Eu apenas chamei a sociedade para resolver o problema da escola pública. Aí pode-se dizer que, como a classe média em geral, não está na escola pública e na privada, estar na rede privada, pode surgir a dúvida de que se essa sociedade virá para salvar o ensino público, fundamental e médio, uma vez que a escola do ensino fundamental e médio na rede pública atende apenas as classes menos privilegiadas, as classes abaixo da classe média, né? Bom, se não é uma preocupação, deveria. Concordo. Porque são a Eu maioria. estou te provocando, mas eu concordo. Não, foi uma boa provocação. Deveria ser uma preocupação. A gente não deve se acomodar Nós a somos pagar a escola Brasil, particular. A gente quer de volta o sim, ensino de qualidade. O Brasil, ele não é qualquer país na escala mundo. Uhum. Né? Ele faz parte do BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, South África, África do Sul. É uma das economias emergentes. Uhum. Os BRICS salvaram, na crise estadunidense que aconteceu, quem segurou foi a economia dos BRICS, segurou a economia mundo. Hoje nós vivemos num espaço reticular, o mundo conectado por redes. O cabeamento da fibra ótica, a telemática, tornou isso possível. Hoje você é cada vez mais um cidadão planetário, e não apenas do Brasil. Eu queria colocar uma motivação um pouco mais próxima também da gente, né? Aqui, que assim, a gente estava conversando isso antes do programa começar. Essa questão de que o ensino público não é um ensino de qualidade. Não vamos passar a régua assim, ensino público não é um ensino de qualidade. Porque mais atrás, eu fui aluna de escola pública e a escola pública era um lugar de prestígio na minha época, né? Depois deixou de ser. Mas hoje, ainda hoje, a escola pública é um lugar de prestígio, sim. Só que agora no topo, nas universidades, né? Porque quais são as melhores universidades? Não são as particulares, são as públicas, né? Que o nosso aluno comum, o nosso aluno, mesmo classe média ainda, ele tem dificuldade de ter acesso, né? Porque quem vai para lá, só o pessoal que pode Só para, assim, o que acho que deixou passar um pouquinho também, foi, assim, por que então que esses professores de 16 e 22 horas e meia não migram? Né? Por que então está esse impasse? Quem tem 2 matrículas na rede, ou na rede municipal ou na rede estadual, ele não tem como se transformar em professor 40 horas. Porque ele atende num horário numa rede e vai trabalhar na outra rede estadual ou municipal que seja, ou na própria rede, nos 2 horários. Então ele tem esse impasse também de por que eu vou migrar. E tem um desejo, porque particularmente, aproveitando esse gancho, eu sou professor de 16 horas e só de pensar, me desculpa, em ficar 40 horas na escola, eu fico com medo. Né? Porque a nossa situação é muito mais complicada, né? É muito... o descaso é muito grande. Muito grande. Então, se o prefeito chega para mim, olha, você tem que virar 40, eu não quero. Eu não quero. Por outro lado, o próprio governo diz, e tem um lado assim que faz a gente pensar que também um movimento desse tipo iria ao encontro de uma melhor qualidade de vida dos professores, né? 40 horas, uma vez que
você não precisaria ter 2 empregos, estar correndo de um lado para outro, ter que de manhã trabalhar, por exemplo, numa zona norte, de manhã estar numa zona sul. Você estaria num ambiente de trabalho que, teoricamente, te daria mais qualidade. Isso, como é que bate? E aí exatamente é o que acontece em relação a ele, beleza, eu posso ficar, se eu estivesse numa escola que me gere essas condições, por exemplo, a minha escola, dentro da planta lá para secretaria, para a CRE, a minha escola ela tem uma biblioteca, e a minha escola tem uma sala de laboratório de informática. A biblioteca não cabe nem 20 alunos, não cabe. Né? Quando a gente manda, a gente tem que dividir a turma, manda 10 alunos para a biblioteca e os outros ficam com outro professor. É uma loucura, a gente tem que se desdobrar. E a nossa sala de informática é um corredor. É uma vergonha, é um corredor. Mas para a secretaria, isso existe. Não, aquela isso escola basta. tem uma... Mas não tem. Eu não posso levar os meus alunos para a sala de informática. Eu não posso, porque não há espaço para eles. Porque eu tenho uma turma com 48 alunos, não tem espaço, não há cadeiras, não há computadores suficientes para eles. Então, é uma utopia, é uma mentira descabida. A escola pública, né, que é pintada para todo mundo, se na prática ela não existe, né? Nem em termos de ambiente. Essa que ele coloca nas propagandas dele são assim... É o desejo, é o que nós gostaríamos, é o que seria digno de se ter. Inclusive, essa qualidade de vida que ele quer, os professores de 40 horas dentro da sala, tá? Tem a cota de xerox, tem a recarga, coisas, materiais básicos que nós colocamos do nosso bolso para podermos dar uma aula de qualidade. Tá? Então, assim, eu pensar que eu vou ficar 40 horas dentro da escola no qual eu trabalho, onde eu não tenho ventilador, onde eu preciso de um blackout porque o sol pega todo dia dentro da sala de aula e eu não posso pedir os alunos, não brinquem, não corram, porque você não vai ter como se refrescar dentro da sala de aula também, onde a quadra de esporte não permite que eles corram, porque eles ficam sem a rótula mesmo do joelho. Eles vão tropeçar, eles vão cair. E isso é grave. E a gente tem que zelar pela segurança do aluno dentro da escola. Mas como eu vou impedir uma criança de brincar? Perfeito. A gente já precisa dar mais uma paradinha, né? Eu encerro esse bloco aí, fazendo o resumo de que a reivindicação dos professores não é apenas por salário, mas é por um ensino melhor, por qualidade, por essa escola pública que está na propaganda do governo. É essa que a gente quer, é essa que a gente reivindica, é essa que os professores também estão querendo. Né? No próximo bloco, eu queria entender com vocês, porque a Justiça decretou aí o fim da greve, né? Mas esse fim da greve não está sendo obedecido. Como vai ficar a situação dos professores nessa situação? Ok? Intervalo. Cabeça pra cima. É isso aí, nós estamos conversando hoje sobre a greve dos professores. A greve dos professores aqui no Rio de Janeiro. Pode ser que de repente possa até parecer para você que esse é um assunto isolado, é um assunto do povo carioca, mas de fato não é não. A gente está falando desse assunto porque esse assunto interessa a todo brasileiro. Nós estamos falando do futuro do nosso país. Nós estamos falando da qualidade de ensino do nosso país, nós estamos falando do futuro dos nossos filhos, de um modo geral. E nós, brasileiros, temos que nos mobilizar, entender o que está acontecendo e promover a mudança. Nada muda se cada um de nós não mudar. Além desse recado, nesse início de programa, eu tenho um outro recadinho para você. Vê aí. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307 e torne-se um consultor. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Pois é. Então, a opinião de vocês, né? Ou a posição de vocês. A Justiça decretou o fim da greve, mas
os professores não ouviram. Como é que fica essa situação? A greve é ilegal? E está continuando a greve? Eu vou dar uma posição como diretor do sindicato, né, aqui na Regional 6. Nosso departamento jurídico já tomou as providências cabíveis, né? Vamos sempre recorrer, né, dessas decisões arbitrárias aí, né, esperar o julgamento do mérito. Né? Estamos tranquilos, nossa greve ela é constitucional, o direito de greve é um direito legal. O sindicato chamou a categoria para paralisar, para lutar, para melhorar a educação. Entendemos que, como não há diálogo com o prefeito, uma vez que ele usa a desculpa de que os nossos diretores, nossos dirigentes sindicais estão ligados a partidos políticos. Ora, a política existe em tudo o que nós fazemos na vida. Né? Nós somos um sindicato democrático. Temos pessoas do PSTU, do PT, do PSOL, né? Provavelmente do PMDB e outros partidos. Né? O próprio prefeito, ele usou a base do governo. Ele é do PMDB e usou toda a base governista para impedir, para forçar, né, para a categoria um plano amplamente rejeitado pelos educadores, porque não teve discussão, ele não cumpriu com a palavra dele empenhada em ata, assinada por ele. Entendemos que o executivo tem que negociar com o sindicato, tem que negociar com a categoria. E um recado para ele é que nós não iremos voltar para dar aula esse ano se ele não retirar esse plano, que não contempla a categoria. Essa é a nossa decisão. Entendemos que quando ele fica pagando propaganda aí, veiculando na Globo, por exemplo, como ele tem feito reiteradamente, gastando aí com publicidade, um dinheiro que seria muito melhor aplicado se ele cumprisse a lei climatizando as salas de aula, porque não é possível os nossos alunos estudarem no calor, num estado como o Rio de Janeiro, né, quente, você ter um quantitativo enorme de alunos estudando, uma loucura, verão, sem a capacidade de apropriar o conhecimento, e como as turmas são numerosas, fica insuportável. Fica inviável, Felipe, a questão da permear a troca. Como é que você vai falar de conhecimento? Você vai falar de conhecimento com calor massacrante? A aprendizagem pressupõe um ambiente adequado, favorável, confortável, para que você possa estar ali construindo conhecimento junto com o aluno. O ambiente é fundamental. O Paulo Freire falava, o maior educador que nós produzimos, o pernambucano Paulo Freire, que já faleceu, um dos maiores do mundo, o maior educador do Brasil. Né? O aluno não é uma folha de papel em branco. Ele tem uma coisa do lado dele, lá da vivência dele, para ensinar para os professores. O ensino é construído pelos professores com a sua classe, com os seus alunos, permeado pela troca. Não é possível você construir uma aula com os alunos participando e falando se ele está sentindo calor, se ele está sentindo desconforto. Existe lei no Estado que obriga os colégios estaduais e municipais a serem climatizados com ar condicionado. Por que o prefeito não cumpre, né, essa lei aí? Gente, a gente percebe assim que caminha para um impasse monstruoso, né? A gente vê também, a gente já falou aqui, mas eu vou repetir, a sociedade já começando a se sentir incomodada por essa questão da falta de aula, dos alunos estarem em casa. Muita gente já começa a dizer assim, poxa, mas que exemplo que os professores estão dando, porque eles estão ensinando uma coisa ruim para as crianças. Como é que eles vão falar de obediência? Como é que eles vão falar de cumprimento de uma ordem se eles mesmos não estão cumprindo? A gente costuma falar que, assim, a gente até passou, a gente tem participado das manifestações. Das assembleias. E assim, as nossas aulas têm sido na rua. Na rua. Né, de cidadania. Então, assim, Paulo Freire também falava, não se pode falar de educação sem amor. Mas, por muitas vezes, colocam a nossa profissão de professor, né? Estamos prejudicando os alunos. E nós sabemos disso, que nós somos os primeiros a entender que o prejuízo não é da greve. O prejuízo são de anos de descaso.
E chegou o momento de nós, se nós estamos aqui, lutando por uma educação pública de qualidade. Na rua, né, correndo de policial como se fôssemos bandidos. Levando bomba na cabeça, gás de pimenta. E assim, como se nós fôssemos bandidos, mas por que aquilo? Porque nós queremos o melhor, não somente para a nossa nação. Nós queremos uma educação mais justa, de qualidade, né? E o próprio Paulo Freire, né, nós falamos mais 1 milhão de vezes essa frase do Paulo Freire, que não interessa para a classe dominante alfabetizar, conscientizar a classe dos trabalhadores. Porque se eles tiverem a reflexão, eles vão perceber as injustiças sociais. E eles vão começar a questionar e cobrar muito mais. E se nós vamos questionar, nós vamos querer mudar. Por isso que essa onda de junho não vai acabar. Eu entendo que isso é um processo que o Brasil precisa passar, né, de consciência política, de mudança de mentalidade e de postura, porque passa-se na mídia, inclusive pelo próprio prefeito, que o CEP é intransigente, que o CEP é radical e de maneira nenhuma. Se são do PSOL, se são de outros partidos, não importa. Quem decide a greve é a categoria. São os professores. E nós não estamos sendo manipulados por isso. Pelo contrário, passa-se a impressão de que, o Eduardo Paes falou que nós diríamos que, pelo plano do CEP, íamos ganhar 140 mil reais. Esse é um absurdo. Assim, é um absurdo. Manipulação dos dados. Não, ele falou que no final da carreira nós ganharíamos 130 mil por mês pelo plano do CEP. Primeiro, isso é uma falácia, é uma mentira. Segundo, o CEP não quer impor o plano dele. Política se faz em negociação. Temos que negociar. O plano do CEP é esse? O plano da prefeitura é esse? Dialoga. Conversa. Até onde podemos ir, até onde não podemos ir. Nós entendemos que existe uma máquina. Prefeito. Pedimos para ele mostrar as contas, não tem dinheiro. Abre as contas da prefeitura, ele se recusou Fundeb. a abrir as contas. O dinheiro do Fundeb, por exemplo, que é um dinheiro para ser usado com a educação. Exclusivamente. Você usa um dinheiro que é para usar, para complementar salário de educadores, é lei, e também para investir na melhoria da estrutura escolar, para pagar, por exemplo, como foi amplamente divulgado em jornais, conta de água atrasada de 10 escolas de samba. A gente não vai nem entrar nesse mérito aqui, porque se a gente for entrar no mérito da gestão do recurso público, realmente a gente tem visto aí, né? Toda hora, 500 casos que são uma loucura e não vamos nem entrar no mérito disso. Eu queria ainda, o nosso tempo, né, ele está correndo, eu queria ainda ouvir de vocês uma questão, porque os confrontos com a polícia têm sido violentos, a gente tem aí os black blocs entrando nessa parada e com movimentos que já são repudiados pela população. Como é que vocês têm visto essa questão do confronto da polícia, da ação da polícia e a participação desses black blocs no conjunto das reivindicações de vocês? Primeiramente, o nosso movimento ele é só da categoria, né? Não é de outro grupo. Não temos relação com black blocs, eles vão sempre tentar criminalizar as nossas passeatas, né? Mas quando a polícia detém alguém, reiteradamente viu-se que não tem nenhum professor envolvido em nenhum tipo de quebra-quebra de bancos ou de prédios públicos, nada disso. Eu acho que o bloqueio negro aí, né, esses garotos black blockers aí, têm as bandeiras deles aí, têm as coisas que eles acreditam, tá? Então, mais que isso, não tem relação conosco, não defendemos violência, não defendemos vandalismo. Aliás, vandalismo fica muito complicado, porque eu não gosto muito dessa palavra vandalismo, tá bom? Vandalismo é muito perigoso, porque vai muito da ótica de quem emprega, tá? Eu não vou criminalizar também eles não, sabe? Acho assim, eles não têm associação conosco, a categoria não tem relação com eles, o nosso movimento é nosso, da educação, por uma educação pública, gratuita, de qualidade para todos, como falamos, né? E se eles têm confronto com a polícia, pelas bandeiras que eles defendem, pelas coisas que eles acreditam, e se a imprensa quer usar o termo vandalismo para eles, eu, pessoalmente, não vou usar, assim, porque existem diversos tipos de vandalismo. Por exemplo, eu acho que o vandalismo também é quando você extravia o dinheiro público, não usa o dinheiro público para a educação que deveria, para outros fins. E vandalismo é você não ter uma saúde pública que te atenda com equipamentos e médicos, né? Você não ter uma escola pública de qualidade para os filhos dos trabalhadores. Isso também é vandalismo. E a mídia tradicional não diz que isso é vandalismo.
né? Pois é, eu concordo contigo nas definições de vandalismo. Acho que essas outras coisas são vandalismo também, mas eu vou discordar com você num pontinho. Direito nosso, né? De opinião. Sim, claro, a democracia, eu acho né? que quebrar banco, incendiar ônibus, atirar pedra aqui, destruir o patrimônio público, eu classifico como vandalismo. Nada justifica, nada assim justifica. Eu acho também que nada justificou ele também cercar toda um prédio público, parlamento, evitando que nós participássemos. E o que ele disse para os professores, e frisar que não é só uma greve de professores, é de de merendeiras que fazem comida para 1.200, 1.300 alunos, porque merenda é uma coisa, fazer comida é outra. E isso ele tem que saber. Se é merenda, é merenda. Cozinha é outra coisa. Né? É agente educador que não tem um suporte, inspetores, né? Que para cada andar, cuidando de 500 alunos. Não há condições disso também. Tá? Então, assim, vandalismo, puxa, a palavra pesada, mas também foi o que o governo fez com a gente. Ele virou para os professores e falou assim, vocês têm 2 direitos. O primeiro é não ter direito, o segundo é não abusar do primeiro. Toma bala de borracha e você vai voltar para a sala de aula. E isso nós não vamos aceitar. E a imprensa não diz que isso é vandalismo. Tacar bomba em professor também é vandalismo. A imprensa também diz. Eu já ouvi. Eu quero defender um pouquinho a imprensa. Não, mas não com a ênfase que deveria. Por exemplo... Uma coisa não justifica a outra. A mesma ênfase. Vamos lá. Todas essas coisas são vandalismo. Sim. Todas essas coisas são vandalismo. E nós discordamos de todos os tipos de vandalismo. Sim. É isso aí. Intervalo, e de agressões. Voltamos já já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. É isso aí. Já no nosso bloco final, né, aqui onde a gente fala mais do que da greve dos professores. Nós estamos falando, na verdade, da crise na nossa educação. Porque é por isso que os professores estão fazendo greve, né? Então não vamos minimizar, a gente não quer aqui falar da greve, mas falar do grande problema que a gente tem, da qualidade da nossa educação. Eu queria, nesse último bloco aqui, ainda fazer uma última pergunta para vocês, que é o que esperar da educação daqui para frente? Penso que podemos ter um novo olhar e buscar esse novo olhar como sociedade, né? Paulo Freire, ele diz, a educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas. Pessoas que transformam o mundo. Então, é por aí, né? E até mesmo voltando, né, para o nosso público, que é um público cristão, a Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, penso que temos que ser reflexivos, penso que temos que olhar para o outro, penso que temos que olhar para cima e para baixo, quem está do nosso lado, e a partir daí vamos construir uma sociedade mais justa, rejeitando essa política que impregna o Brasil com corrupção, com desvio, com descaso, com vandalismo, com destruição, né? Onde os nossos governantes estão passando férias numa Europa e os nossos amigos aqui brasileiros estão sofrendo numa fila de um hospital onde não tem mínimas condições. Então, penso que não só a educação, mas eu vejo com bons olhos um povo que deseja ser mais politizado, né? Até mesmo para o povo cristão é necessário sermos mais politizados também, pensarmos também, parar com aquela visão de que política não é de Deus, nada disso, e buscar isso, né? Buscar esse entendimento e vamos caminhando, juntos como sociedade, todas as categorias e particularmente, né? Se tanto fala de educação, acho que é o momento. É interessante porque a educação é o grande agente de nos ajudar a transformar a mente, sim, a saber pensar, a conseguir pensar, refletir, entender e mudar. Além disso, a Bíblia também nos diz algo que vocês estão aqui defendendo. Ensina o menino no caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. Ele não se desviará, porque a base dele está formada. Ele sabe o que fazer, né? Com tudo que ele se depara, ele vai estar mais preparado para a vida, certo? Queridos, brigadíssima pela presença, participação de vocês, permitindo a gente se aproximar um pouco dessa questão toda que está acontecendo, particularmente aqui no Rio de Janeiro, com
à greve dos professores. Sua despedida para o nosso telespectador. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade, a Celeste, a todo o programa. E, assim, agradecer ao público também, né, pela oportunidade de estarmos esclarecendo o ponto de vista do professor, o porquê que nós estamos nos manifestando. Por que nós nos levantamos, saímos da sala de aula e dizemos, basta, chega, não vamos mais aceitar lecionar desta maneira. Perfeito. Agradeço a oportunidade, agradeço o espaço para podermos falar sobre isso e não somente e dizer para todos que nós temos dois campos de grande poder, na rua e nas urnas, e que possamos exercer esse poder com sabedoria, com discernimento. E a todos nós que cremos em um país melhor e cremos em Deus, que possamos também agir com as nossas orações, né? Orando para que possamos mudar a nossa sociedade, para que possamos ter uma sociedade mais justa. E vamos caminhar, porque assim eu tenho certeza que vamos ter uma mente mais consciente. Maurício. Eu gostaria de encerrar assim, minha participação agradecendo pela oportunidade, por esse canal de esclarecimento, interlocução com a população, né, do Rio de Janeiro e do Brasil também. Terminar com uma frase que a gente falou tanto do Paulo Freire, né? Ele diz numa dessas frases o seguinte: ser professor e não lutar é uma contradição pedagógica. Então eu digo, um professor lutando também está ensinando para o seu aluno a conquistar direitos, né? Tem deveres, mas tem direitos a serem conquistados, né? E o Demerval Saviani também dizia o seguinte: há uma maneira de acabar com o poder das elites, democratizando o conhecimento da elite, que eu digo que governa, e não querendo criar algum tipo de animosidade ou confronto, né? Mas no sentido de você democratizar o conhecimento para os filhos dos trabalhadores. Porque no dia que isso acontecer, uma participação mais efetiva, para que possa haver do povo brasileiro como um todo. E não o fruto disso tudo que nós construímos a cada ano, né? De sermos o país 7º mais rico do mundo, ficar restrito a uma minoria, enquanto a maioria da população fica excluída do processo. Perfeito. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada também Obrigado. a cada um de vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigada a você que participou aí conosco. Não esqueça, você faz parte de toda essa história. E repito, nada muda se você não mudar. Terminamos o nosso programa com boa música, como sempre. E hoje, com a Manuela, do Ministério Além do Véu. Bye. Alcançarem, para onde eu irei? Mas olho para o alto e lembro da promessa. Vou me levantar para a vitória. No caminho do milagre eu vou estar. Eu fui marcado com sangue, chamado para vencer. Pela fé eu sei que posso conquistar o impossível. Eu fui marcado com sangue, nada pode me deter. O impossível Deus faz acontecer. O que fazer se o mar não se abrir e se meus inimigos me alcançarem?